Bem-vindos a mais um vídeo da Valcantech. Nesse vídeo vou mostrar alguns casos de sucesso sobre otimização das páginas web. Então vou começar aqui pelo meu site, né? E eu vou levar em consideração para os cálculos de custo a banda larga no valor de 0,70 centavos por giga, o que dá um valor quase que ínfimo em megabytes. E custo com servidor, considerando os planos S1, S2 e S3 do Microsoft Azure, nesses respectivos valores. Considerando também a simulação de acessos por pessoa, aqui na primeira linha, a cada 15 minutos, 10 acessos, o que no final de um mês com 22 dias úteis, a pessoa teria, num volume baixo, 10.500 acessos e por aí vai indo. Então essas são as métricas que eu utilizei. Vou mostrar aqui o meu site. Ele está com o PageSpeed 100%, o iSlow 92%, porque o iSlow ele é mais chatinho, ele quer que os seus conteúdos todos estejam em CDN. Não é o meu caso. O tempo de carregamento total da página, o tamanho da página, acho que vai ser a menor que vocês vão ver aqui, quantidade de requisições que foram feitas para o servidor. Vou entrar um pouquinho mais a fundo dessas métricas. Mas o que é importante? O importante aqui é que o score, quanto mais próximo de 100%, isso vai te ranquear melhor no Google também quando você estiver fazendo uma pesquisa orgânica. Quanto menor é o tempo de carregamento da sua página, mais rápido a pessoa consegue navegar, ela não fica esperando, então tudo isso aí acaba impactando positivamente ou negativamente a experiência do seu usuário no site. Quanto menor for o tamanho da página, mais rápido ela é carregada e menos você consome tanto do lado do servidor quanto de quem está baixando através de uma rede celular, por exemplo, que é cobrada franquia de internet, a utilização do site. Da mesma forma, as requisições. Em alguns exemplos vocês vão ver que eles estão diretamente relacionados aqui ao tempo de resposta, ao tamanho da página em si, e isso vai influenciar também na capacidade do seu servidor servir mais pessoas ao mesmo tempo, que são os acessos simultâneos. Continuando aqui nas métricas, o que eu vou considerar de mais importante? O time to first byte, que é o tempo de resposta do servidor. Esse aqui é o meu site de revenda, então ele tem 1 segundo, é um data center brasileiro. Ele tem aqui o conteúdo interativo do site fica disponível em 2 segundos e meio. E depois que ele carregou tudo, fez o lazy load, aqueles carregamentos assíncronos, ele termina carregando em 4,5, 4,7 segundos, dependendo do arredondamento. Bom, então vamos para o nosso primeiro caso, que é o site da Aluri, que é uma transportadora. Eles já estavam com um site bem otimizado, eu simplesmente acrescentei algumas melhorias, fiz otimização de algumas imagens, otimizei a quantidade de requisições combinando arquivos, como eu já expliquei em vídeos anteriores, e com isso a gente ganhou um ligeiro percentual no PageSpeed, tanto no iSlow também, mas o mais importante é que o tempo de carregamento de página caiu drasticamente. E embora o total da página em si não tenha diminuído bastante em relação ao tamanho, vocês vão ver o quanto isso influencia em valores. Então, uma comparação rápida aqui. Antes das otimizações, o site carregava e deixava disponível para a utilização do usuário em quase 6 segundos, 5,8. E depois das otimizações, em 2 segundos e meio, a pessoa já consegue navegar, clicar nas coisas. Então, é um tempo bem significativo. Como pode ver, isso aí também, esse servidor é um servidor bem bacana. Ele está respondendo em 1 segundo a primeira conversa que ele tem com o navegador. Agora vamos justificar isso em valores, em dinheiro. Se a gente considerar um baixo volume de acesso, então esse site da forma que está hoje, ele não no plano do Azure, que ele tem 5 GB livre ali, ele não teria custo adicional nenhum com banda. E conforme ele fosse crescendo até média de 1 milhão de acessos, ele teria um custo adicional de R$60. E com um volume gigantesco aí de 10 milhões de acessos ao mês, ele teria uma economia só de banda larga de R$591. Falando em servidor, né? Então
para um cenário pequeno aqui de 10 mil acessos no mês, ele não teria alteração de custo do servidor. Com as otimizações de requisição, quanto mais rápido o seu servidor responde uma requisição e quanto menos requisições ele recebe, mais requisições ele consegue responder num menor período de tempo. Então, eu peguei o percentual de ganho de requisições, apliquei sobre o valor aqui e com balanceamento de carga do servidor você teria uma economia de R$ 427 ao mês num cenário de 1 milhão de acessos e 820 num cenário de 10 milhões de acessos. Isso, anualmente, poderia trazer uma economia de 6 a 17 mil reais por ano. Então, é assim, com pequenos ajustes que você faz no site, na aplicação, você pode estar impactando diretamente no bolso do seu cliente ou no seu, né, caso você seja como eu, que revende o acesso aos servidores, às máquinas virtuais e tudo mais. Outro cenário é um e-commerce de produtos artesanais, que é o da Rosa de Simone. Ele estava com page speed 55, foi para 86. O Wiseload teve uma ligeira aumento. No tempo de carregamento total, aparentemente não teve tanto ganho, mas vocês vão ver que teve sim. Ganhamos bastante coisa aqui em termos de otimização de imagem e alguma coisa na diminuição de requisições. Vou pedir só para vocês manter esse valor em mente, que no site da Aluri, no primeira faixa aqui, não teria custo ou economia perceptível, né? E são sites que foram construídos através do WordPress, então eles têm certa similaridade. Então vocês podem ver que quando você fala desse e-commerce aqui, o volume de economia já começa a aparecer logo nos primeiros níveis de acesso, mesmo com baixo volume. Mas vamos seguir o script aqui, né? Quais foram os ganhos em termos de desempenho de carregamento real, né? Então, antigamente ele deixava o e-commerce disponível para uso em 3 segundos e agora em 2 segundos. Então, ganhamos 1 segundo. O servidor, novamente, é uma hospedagem americana, essa aqui, dedicada para lojas virtuais, também está com ótimo desempenho aqui de 1 segundo para primeira retorno. Falando de dinheiro, né? Economia com 10 mil acessos, de R$ 5,00 em banda larga, não teria economia com o servidor, teria uma ligeira economia aqui, né, em relação a servidor com 1 milhão de acessos. E vamos para o que importa, né? No caso do e-commerce, como vocês veem que o volume de megabytes de rede que está sendo trafegado aqui é alto, então você consegue ver, conforme você ganha volume, uma discrepância muito alta no valor de economia. Então, para esse cenário de e-commerce, um e-commerce com 1 milhão de acessos, ele estaria economizando R$ 9.000 por ano até R$ 74.000 por ano. Próximo. Esse aqui eu não posso só colocar o link do site para vocês conferirem, porque são clientes de meus clientes. Então, por ética profissional, eu não posso atravessar eles. Então, eu trouxe somente as métricas. Como vocês podem ver, o Page Speed aqui teve um ganho significativo. Mesma forma, o Slow. Tempo de carregamento total, vocês vão ver que teve um ganho bem significativo também. Ganhamos 3 megas por acesso e diminuímos aqui mais da metade das requisições. É bom lembrar que parece que é pouco, né? 3 megas, e parece mais pouco ainda quando você fala que o giga ele custa 70 centavos, mas vocês estão vendo que na escala isso começa a ser crítico. Esse site aqui, quando eu fiz a primeira avaliação, o GTmetrix, que é o site que eu utilizo para fazer essas métricas, o relatório dele não estava mostrando essa tabelinha aqui. Mas quando eu peguei de novo o resultado final, aí ele me trouxe, então não tenho antes para comparar. Então eu vou comparar pelo que está aqui. Então, inicialmente ele tinha um carregamento de 15 segundos, caiu para 10,
e vamos assumir que a tela fica interativa em 5 segundos. Então, se for pegar uma proporção aqui, fica de 5 segundos para 15, é 3 vezes menos, né? O que eu quero que eu observe? Essa hospedagem aqui está no KingHost. A KingHost para o WordPress eu não recomendo. Então, olha só a discrepância, né? 3 segundos para que simplesmente consiga conversar com o servidor, né? Nem com a sua aplicação em si. Então a aplicação mesmo está carregando em 2 segundos, porque está aguardando mais o servidor aqui. Esse aqui, vocês podem ver que mesmo com as otimizações, a economia é bem mais significativa, mesmo porque o tamanho da página é grande e a quantidade de requisições também é grande para esse site de e-commerce. E nesse site de e-commerce a economia pode ser desde R$200 por mês até R$280 mil, R$275 mil por ano. Então, novamente, o ganho e economia é percebível quando você começa a ter escala. Quando você tem um site pequeno, os ganhos aparecem, eles te posicionam melhor no Google, eles fazem com que o seu público fique mais retido, mas economicamente talvez você não sinta muita diferença. Mas a partir do momento que você começa a ganhar escala, isso se torna um grande potencial de ganho e economia. Como você pode ver aqui, uma economia de R$273 mil por ano é bem significativo, né? Quase que um valor de uma kitnet, dependendo de onde você comprar. Outro site que é de um parceiro, também está na nossa hospedagem. Ele é uma venda de vinhos, também com WooCommerce, e conseguimos ganhos significativos aqui, embora o tempo de carregamento já estivesse baixo aqui para uma loja virtual. Vocês vão ver que o tempo abaixou bastante de carregamento até a interatividade. Embora a gente não reduziu tanto as requisições, mas em termos de tamanho, banda, a gente reduziu bastante. Então, antigamente ele carregava e deixava interativa a tela em 3,5 segundos, e agora em menos de 2 segundos ele já está carregando. E a loja virtual aqui, ó, o servidor está se comportando muito bem. Em 1 segundo, 1,2 segundos, ele já carrega os dados do servidor. Em comparação com o servidor da KingHost e ao volume de dados, o volume de imagens e requisições, vocês podem ver a discrepância, né? Enquanto o outro estava em R$273 mil de economia, aqui você teve uma ligeira economia de R$125 mil. Por que disso? Porque você está num servidor que é mais potente, você tem uma quantidade de megabytes por acesso bem menor, então a questão de requisições também é bem menor. Então o mesmo servidor consegue aguentar mais carga do que o servidor lá do Personal Trainer, por exemplo, e o tempo de carregamento da página está quase que na metade. Então esses são os dados que eu trouxe aqui para vocês. Qual que é a conclusão? Sempre que você falar de WordPress, você tem que falar de otimização, tanto um site quanto um e-commerce. O WordPress, por ele ter uma característica de trabalhar com plugins, então ele gera muito volume de requisições, normalmente os pacotes deles são maiores, então se você não tem uma otimização de imagem ali através de algum plugin, você não tem otimização dessas imagens, aumenta muito o volume de dados que você está trafegando. Então, enfim, são vários fatores ali que estão influenciando o WordPress, independente se é um pequeno, médio ou grande, ele sempre tem que ser otimizado. Hospedagem em cloud. Por que eu coloco hospedagem em cloud? Porque normalmente a hospedagem em cloud você paga por mês e pela utilização. Então, diferente de uma hospedagem gratuita, uma hospedagem compartilhada, como é o caso da KingHost e outras, Local Web, por exemplo, você paga anualmente e você tem direito de acesso àquele servidor. São servidores mais baratos e eles não costumam te cobrar pela banda que você utiliza. Então, por esses dois motivos, de cobrança recorrente e pelo fato de você pagar pela banda larga quando você está num cloud, num ambiente cloud,
essa otimização se torna muito importante, porque isso envolve bastante o quanto você vai investir nesse servidor. Quando você fala de escalabilidade do projeto, também é obrigatória a otimização, senão você novamente vai aumentar custos desnecessariamente. E quando você tem um volume alto de acesso. Só para concluir, eu coloquei ali que é quando você paga pela banda, né? Vocês podem ver que apesar do servidor ter um impacto bem significativo aqui no valor final, mas a banda, aqui ó, 10 mil reais de banda, quando você tem 10 milhões de acesso, 20 mil reais, são valores expressivos, então não negligencie a otimização de imagens, a compactação de arquivos, e com isso você vai conseguir entregar os seus projetos com muito mais robustez, muito mais profissionalismo, e com certeza todo mundo sai ganhando. Inclusive nessas hospedagens gratuitas ou que tem um custo bem baixo, se você faz esses tipos de otimização e não ocupa tanto daquele servidor, você consegue extrair um volume maior de acesso para dentro do seu site sem que ele sofra com isso. E isso também, de fato, implica indiretamente no seu custo, porque se essas hospedagens eles virem que os sites estão muito mal otimizados e eles estão tendo que gastar com bundle, eles estão tendo que gastar com servidor, eles vão repassar esse custo para o cliente. Então, de certa forma, otimizando em qualquer ambiente que você utilize, você está ganhando, nunca está perdendo. Espero que tenha sido útil. Contem comigo, pode pesquisar aí meus outros vídeos para ver quais são as dicas, o que eu faço. Tem bastante material interessante aqui no canal. Precisando de algum auxílio técnico, alguma dica de vídeo, pode deixar aí nos comentários, curte, compartilhe com a sua equipe técnica e vamos melhorar a web cada vez mais.